Olá a todos, é uma grande satisfação poder participar do trabalho de hoje. Agradeço o convite de poder estar com todos. E o nosso trabalho de hoje é sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. Mas nós iremos comentar os itens 9 e 10, que a passagem é o argueiro e a trave no olho. Então, a passagem diz: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu próprio olho? É um questionamento. E que questionamento Jesus está fazendo com esta passagem? Então, é como se, resumindo, nós poderíamos dizer que ele questiona: por que vês uma falha mínima, insignificante no outro e não vês uma falha enorme em você mesmo? Em resumo, seria isso, esse questionamento que Jesus faz. É muito comum nas passagens de Jesus, nas parábolas, questionamentos. Jesus nunca perdeu uma oportunidade de questionar a conduta e o comportamento das pessoas. Vamos lembrar, na parábola do bom samaritano, ele pergunta: quem foi misericordioso? Na questão da passagem da adúltera, ele pergunta, ele questiona, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então, ele tem, é claro que tem um objetivo, todos esses questionamentos que Jesus faz com os seus ensinos. Eu acho que nós poderíamos pensar que é como se o objetivo seria que nós pudéssemos parar, olhar para nós próprios, olhar para a nossa conduta, o nosso comportamento em relação ao outro e rever essa conduta. Com o questionamento que Jesus faz, nós obrigatoriamente temos que rever aquela conduta que estamos tendo com o nosso próximo. Que claro que a conduta está baseada num tipo de valor. Então não é só a conduta que Jesus questiona, mas os valores com os quais nós utilizamos no nosso relacionamento com o próximo. Então, e é importantíssimo esse tipo de questionamento, porque é exatamente aquilo que nos ajuda a fazer as transformações. Então, qual é o questionamento que Jesus traz nessa questão do argueiro? O argueiro e a trave no olho. É como se Jesus estivesse convidando a todos nós, ou questionando, para que nós fizéssemos uma reflexão em relação a uma atitude excessivamente crítica e julgadora em relação ao nosso próximo e à sociedade. Então, a questão é o seguinte, é como se ele nos convidasse a entender quais são os motivos que nos levam a julgar o outro. Porque a questão do argueiro, e a trave no olho é uma questão de julgamento. Olharmos a falha do outro e julgarmos. É essa a grande questão da passagem, a questão do julgamento, a crítica e logo em seguida vem um julgamento. Então Jesus faz esse questionamento tão assim importante para nós todos, para que nós possamos entender por quê. Quais são os motivos que nos faz julgar de uma forma tão severa e tão crítica o nosso próximo? Então, e por que esse objetivo? Então, nós já sabemos que se nós não fizermos uma revisão interna, se nós não olharmos em primeiro lugar para nós próprios e entendermos os nossos motivos, fica muito difícil nós mudarmos os nossos valores e as nossas atitudes em relação ao próximo. Então, é só uma transformação interna após uma revisão de conduta, de valor, de sentimento, é que nós temos condições de mudar atitudes.
Se nós mudarmos atitudes sem uma transformação interna, uma modificação interna profunda, não é uma mudança, né? Fica apenas uma aparência e que dura muito pouco, né? É uma aparência muito temporária, porque nós não conseguimos sustentar uma atitude ou um valor que não foi transformado, elaborado internamente. Então, todos esses questionamentos que Jesus nos faz é para que nós possamos elaborar essas questões todas e poder transformar o nosso comportamento, a nossa atitude. Mas a pergunta é, existem tantos motivos, né, pelos quais nós criticamos e julgamos o outro? Tantos, né? Então, nós pensamos em comentar dois, apenas dois, né, porque existem tantos, mas apenas dois motivos para que nós possamos entender, né? Então, vamos pensar um pouquinho. O primeiro motivo. Há uns anos atrás, eu participei de um treinamento. E esse treinamento, quem estava promovendo era uma profissional americana. Então, ela veio dos Estados Unidos para fazer um treinamento no pessoal da saúde. Então, ela chegou lá na lousa e escreveu uma frase. E nessa frase tinha uma palavra escrita sem um acento. E aí ela perguntou para todos o que achavam, né, da frase. Então, olha, unanimidade, o que todos apontaram, né? Que tinha uma palavra sem um acento. Então, aí ela questionou. Mas que interessante, né? Todos olharam imediatamente o erro. Mas ninguém comentou como que ela, uma americana, com um sotaque carregado, escreveu uma frase tão bem construída. Às vezes, muitos de nós não conseguimos escrever uma frase tão bem construída e ela fez uma frase extremamente bem construída. Então, isso para mostrar o quê? Nós temos uma sociedade que está embasada em muita crítica, em muito julgamento. É claro que esse padrão de conduta, ele acaba influenciando o nosso comportamento, a nossa atitude, porque nós assimilamos esses valores. Nós herdamos esse tipo de conduta e comportamento. Então, fica muito mais fácil para nós olharmos a falha e a dificuldade do outro, né, ao invés de olharmos as nossas próprias. Por quê? Porque nós temos dificuldade de olhar para nós próprios, olhar as nossas limitações, as nossas falhas, né? Então, essa é uma questão importante. E isso tem um efeito, né? Tem um efeito, o fato de nós olharmos imediatamente para a falha, que é essa conduta rigorosa, né? E se nós não conseguimos olhar para as nossas próprias falhas, nós iremos predominar no nosso olhar a falha do outro e não a nossa, os erros do outro e não os nossos. O segundo motivo que nós selecionamos, ele foi muito bem retratado num desenho. Há poucos anos atrás teve um desenho chamado O Touro Ferdinando. Então, o touro Ferdinando era um touro bonzinho, amável, uma graça, gentil. Ele adorava a natureza, ele gostava das flores, ele não era um touro bravo. E ele foi capturado para ser levado para a arena, né, nas touradas. Então, por quê? Né? Touro tem que ser bravo e tem que participar de touradas, um estereótipo. Então, nós estamos falando dos estereótipos que fazem com que nós também tenhamos um olhar muito para o padrão que o outro não se enquadra, né? Nós criamos um padrão de conduta que o outro precisa se encaixar nesse padrão e nós não conseguimos aceitar o outro diferente desse padrão, né? Não é comum nós olharmos imediatamente para um endocrinologista que está acima do peso, um cardiologista que teve um ataque cardíaco, um neurologista que tem um problema neurológico, um psicólogo com problemas emocionais, um professor que não tem didática. Então, nós vamos olhar para todas essas questões como falhas. Né? Por quê? Porque nós criamos um estereótipo. A sociedade cria esses estereótipos e eles têm um efeito enorme, enorme, né?
no nosso comportamento e na nossa atitude em relação ao nosso próximo. Então, olha só, nesta passagem de Jesus, uma única passagem, olha quantos ensinamentos nós temos para analisar, para refletir, olha o quanto, né, que nós precisaríamos mergulhar, né, em nós próprios, né, dentro de nós próprios, para nós desmancharmos alguns desses estereótipos, o que nós conseguirmos para desmancharmos termos assimilado uma conduta um valor muito crítico, muito julgador em relação ao nosso próximo. Então, faz parte das nossas vivências irmos desmanchando essas heranças, né? Vamos nos livrar destas heranças que já não têm mais nenhum valor para nós. Então, que reflexão é proposta por Jesus nessa parábola? Nessa passagem? Mas é que nós possamos fazer um exercício de olhar primeiramente para nós próprios. Rever os nossos valores, a nossa conduta em relação ao próximo. Olhar para nós próprios, as nossas limitações, as nossas restrições, as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, antes de olhar e julgar o outro. Porque é muito automático, às vezes, nós olharmos e já apontarmos a falha. Automático. Então, por isso que é importante a reflexão, para nós irmos transformando esse automatismo, né, de ir imediatamente julgando, vendo o que está errado, vendo as falhas, ao invés, né, de pararmos um pouquinho, refletirmos, né, antes de fazermos os julgamentos. E nisso Jesus é de uma felicidade imensa quando ele faz o questionamento. Quando ele faz as perguntas, né, nós paramos imediatamente para pensar no questionamento que Jesus fez. Então, olha que coisa interessante. E então, revermos um pouquinho todas essas nossas atitudes. Então, a sugestão ou a recomendação para todos nós, diante desses ensinos de Jesus, é que nós possamos olhar mais as virtudes e não as falhas. Não quer dizer, gente, que nós não iremos olhar as falhas para saná-las. Não é isso. Né? Não é, a questão é o julgamento, a questão é o predomínio dessa atitude. É nós, antes de qualquer coisa, antes de avaliarmos a situação toda, nós já reagimos às falhas, aos erros, né? Imediatamente, sem parar para pensar, analisar e entender a condição do outro. E a nossa própria condição. Né? Muitas vezes, as nossas limitações, as nossas falhas são muito maiores do que a do nosso próximo, né? Muito mais significativas, né? Mas a dificuldade que nós temos de olhar para isso. Então, o que nós fazemos? Nós projetamos, né? Nós olhamos o que há de errado no outro para não olharmos para nós próprios. Então, Jesus faz o questionamento exatamente para nós olharmos para nós próprios, né? Então, olhar mais as virtudes e não as falhas. Olhar o que há de bom no outro, o que há de belo no próximo, mas não é só no próximo, mas em nós próprios, né? Quando nós cometemos as nossas falhas, os nossos erros, né? Não vamos eliminar tudo aquilo de bom que nós já fizemos. Que às vezes acontece isso, nós, né, ficamos ali numa decepção porque falhamos, mas não olhamos todos os outros acertos. A mesma coisa em relação ao outro. Se nós temos essa atitude, nós também iremos eliminar tudo que é de bom e de belo que o outro fez por conta de uma falha, por conta de um erro. Né? Então, olha que convite fabuloso que Jesus tem para todos nós quando ele trata da passagem, né, do argueiro e a trave no olho. Olha só, hein? Uma pequena passagem, 2 itens apenas do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós poderíamos aqui ficar falando muito tempo, poderíamos, né, elencar uma série de outros motivos pelos quais nós somos influenciados ou temos esse tipo de atitude em relação ao nosso próximo.
Olha, valeu. Eu fiquei pensando a semana toda nessa questão, né? Procurando me autoexaminar, né? E é claro que eu percebi que como é muito fácil nós olharmos em primeiro lugar a falha do outro. Então fica o nosso convite, que Jesus nos ampare. Até uma próxima oportunidade. Eu agradeço imensamente. Espero que todos fiquem bem. Muito obrigado.